Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos ir mais essa noite unirmos os nossos corações em torno desse Mestre que nos ama e que nos pede tão pouco. Repetindo, que Jesus, nosso querido Mestre, nos abençoe, ilumine e ampare. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o bom ânimo. Eu acho que é um tema maravilhoso, justamente porque em períodos conturbados precisamos manter essa sintonia com o que existe de mais sagrado, que são esses valores de otimismo que vêm do alto, que vêm dos nossos amigos da espiritualidade. E nem sempre nós conseguimos, né? Porque às vezes a barra é pesada, às vezes nós estamos em épocas mais complicadas, mais sensíveis e precisamos, de alguma forma, estar com o pensamento, estar com os ouvidos e os olhos abertos às verdades que vêm do alto. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco? Oi, Palmira, muito boa noite. Jesus abençoe você e sua família. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Um grande abraço. Olá, Socorro, tudo bom? Muito boa noite. Aquele beijo especial no seu Carlos. Doriane, tudo bom, Doriane? Muito boa noite, muito bem-vinda. Jesus abençoe você e sua família também. Olá, Denise, tudo bom? Obrigado por mais uma vez fazer parte aqui da nossa live. Maria Terezinha, tudo bom, Maria Terezinha? Uma ótima noite para a senhora também. Em especial, mandar aquele beijo para o seu neto. Oi, Neia, tudo bom? Muito bem-vinda. As pessoas estão chegando. Então, como de costume, o que nós fazemos? Fazemos uma pequena introdução e aí todo mundo chega e iniciamos a leitura. Chegou Cristina também. Boa noite, Cristina. Muito bem-vinda. Eu acho que podemos ir devagarzinho a nossa introdução, porque hoje o assunto promete. Como eu falei, vamos conversar sobre o bom ânimo. E é legal porque Humberto de Campos, ele traz esses temas que às vezes são mais espinhosos, né? De uma maneira muito leve, uma maneira muito doce, até porque ele está refletindo, como um cronista, histórias que existem no plano espiritual, aquelas histórias que todos sabem na espiritualidade que ocorreram com Jesus e seus discípulos e que de alguma maneira não chegou até aqui através de Atos dos Apóstolos, através dos Evangelhos. Então ele fez esse apanhado e trouxe de maneira única, só como ele realmente sabe nos contar. E aí a gente podia começar primeiro apresentando, né, esse coadjuvante do nosso capítulo, que o principal sempre será Jesus, e o coadjuvante, esse discípulo tão pouco falado, né, tão pouco explorado, que é Bartolomeu. Bartolomeu é citado nos 3 evangelhos sinóticos, a gente já falou que existem os 3 primeiros, né? Marcos, Mateus e Lucas, aqueles que possuem a mesma ótica, com esse nome, Bartolomeu. Mas no Evangelho de João, o 4º evangelho, também canônico, mas não sinótico, que João já buscou de outra fonte, né? As suas informações, o nome de Bartolomeu é conhecido como a sua forma hebraica, que é Natanael. Então, Bartolomeu seria a forma grega, helênica, e Natanael, a maneira de expressar o nome desse apóstolo. E
como eu disse, ele não é muito explorado. Existem umas passagens que são interessantes, como, por exemplo, a passagem de Filipe com Bartolomeu, que conversa e Filipe, um apóstolo muito próximo de Bartolomeu, dizendo que o Messias foi encontrado. O Messias já estava com eles. E Bartolomeu pergunta: é mesmo? De onde vem ele? Ah, vem de Nazaré. E Bartolomeu complementa: mas alguma coisa boa pode vir de Nazaré, né? Porque era um vilarejo muito pequenininho. Então essa é uma das passagens em que Bartolomeu aparece, uma outra onde Jesus cita Bartolomeu como um apóstolo que conhecia bastante as Escrituras. E agora nós temos, através de Humberto de Campos, uma visão um pouco diferente, né? Um perfil psicológico um pouco diferente de Bartolomeu ou Natanael, e que vale muito a pena a gente conversar, somente que envolve as questões de bom ânimo. No caso de Bartolomeu, um pouquinho inverso, né? Uma questão mais ligada à melancolia, ou por que não dizer, a uma depressão, né? Claro que naquela época as pessoas não tinham esse conceito, era muito mais o conceito de tristeza, depressão. Nós começamos a lidar há pouco tempo com esse problema que aflige a humanidade, né? Se pararmos para pensar e lermos a respeito, a própria Organização Mundial de Saúde diz que a depressão vai ser uma das doenças mais paralisantes dos próximos anos, né? Algo que tomara que não, mas vai bater na porta de muita gente e muita gente próxima, com nós mesmos, né? E não é motivo nenhum de vergonha, porque o mundo mudou, o mundo realmente ele está mais pesado, muita informação circulando e o ser humano fica mais sensível com tantas informações ruins, tantas notícias ruins. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E aí Bartolomeu se apresenta com essa, eu não vou dizer depressão, né? Mas com essa melancolia que lhe era própria. E aí, como segunda-feira passada eu fiz uma palestra na nossa casa espírita a respeito do Setembro Amarelo, né, ligado ao suicídio, eu acho que vale, por mais que tenha acabado o mês de setembro, mas nunca é para acabar a nossa batalha contra o suicídio, contra essas doenças que causam também, que impulsionam o suicídio, principalmente as doenças psiquiátricas. Então, vale a gente citar algumas causas, alguns pontos específicos, principalmente da depressão, como eu havia dito. Então, a depressão é aquela doença muito perigosa. Primeiro, porque as pessoas têm um preconceito enorme, né? Todo mundo já deve ter ouvido aqui o pensamento, né, antiquado de que depressão é novidade, é falta de um tanque para lavar roupa, né? A gente já deve ter escutado isso. Ah, porque na minha época, no passado, não tinham tantos casos, e agora todo mundo tem depressão. Não é possível. E uma maneira também equivocada de tentar ajudar nessa doença é quando as pessoas não compreendem que é algo real. Porque se você vir alguém numa cadeira de rodas porque sofreu uma fratura ou alguma lesão na medula, não pode se levantar, ninguém chega, levanta. Olha o mundo lá fora, olha que sol lindo. A não ser que essa pessoa tenha alguma síndrome messiânica, né? Ache que seja Jesus Cristo que vai fazer com que a pessoa levante e ande, ninguém faria isso. Mas com a depressão, por não considerarmos muitas vezes que é algo verdadeiro, que é algo que está lá, a gente não consegue compreender, a gente não vê, não tem uma radiografia mostrando. Então as pessoas se dão o direito de abrir a janela, abrir a cortina, deixar o sol entrar e dizer para o doente que basta a vontade dele para ele levantar daquela cama e sair andando livre, leve e solto. E as pessoas que já passaram por depressão dizem que é a de pior, né?
Nada é mais dolorido quando o outro não compreende a dureza, a dificuldade, a profundidade desse drama. Então a gente vai tentar desmistificar um pouquinho isso. E como é que a gente pode fazer? Uma vez eu ouvi uma história de um psiquiatra muito famoso, onde ele explicava que a depressão sempre existiu. Esse estado sempre existiu. Mas nem sempre ela aflorava de maneira tão forte como vem aflorando hoje. E ele deu uma versão que eu achei muito clara, muito explicativa. Vamos imaginar que existisse uma cidade fictícia, tá? Existe uma cidade fictícia onde as pessoas dessa cidade, muitos dos habitantes, eles têm alguma carência de vitamina. E essa carência faz com que os ossos sejam muito fracos de uma parte significativa da população dessa cidade. E aí, alguém surge com uma ideia maravilhosa. Exercícios físicos. O CrossFit, que está na moda hoje em dia, né? Vamos levantar peso, fazer muito exercício com muito impacto. É claro que de uma hora para outra, o número de lesões, de fraturas, vai explodir. É como se todo mundo possuísse uma certa fraqueza óssea e quando expõem a esse mecanismo externo, as pessoas acabam apresentando a doença. E é mais ou menos isso que acontece hoje em dia. Todos, de alguma maneira, temos lá as nossas dificuldades emocionais, algumas outras dificuldades que são, né, na verdade, físicas mesmo, e dependendo do tipo de exposição externa, a doença vai surgir com maior ou menor força. E quais seriam esses gatilhos externos que vão favorecer a surgir a depressão? E eu fico pensando sempre a quantidade de informações que nós temos hoje. Antigamente, se um barco afundasse no outro lado do mundo, olha a quantidade de tempo que ia demorar até chegar essa informação, se chegasse. Hoje em dia, imediatamente todas as emissoras de TV estão lá tentando resgatar, tentando encontrar corpos. Isso vai gerando uma certa angústia, né? Um certo tocar na nossa, na nossa paz de espírito, desculpa, que antigamente não tinha. Ah, jovens, você lembra dos jovenzinhos quando entraram numa caverna lá do outro lado do mundo, na Indonésia? E todos nós ficamos, durante alguns dias, extremamente preocupados, tocados pelas famílias, por eles, pelo resgate. O quanto isso vai nos desestabilizando, quanto essas informações que antigamente nós não tínhamos, elas vão tirando a nossa paz e nos enfraquecendo. E aí, claro que nós vamos ver números crescentes e alarmantes de casos de depressão. Um outro ponto que antigamente não existia tanto, que hoje em dia virou algo endêmico, são as drogas. E diversos estudos comprovam que, por exemplo, uma droga extremamente usual pela juventude, que é a maconha, os estudos comprovam que ela ajuda ao surgimento de doenças psíquicas, principalmente a depressão. Então, um adolescente com cérebro ainda em formação, usando não apenas a maconha, mas diversos tipos de drogas, principalmente as sintéticas, que as pessoas não têm a mínima noção de como elas agem no nosso cérebro, não é de se espantar que o número de casos de depressão, principalmente em jovens, adolescentes, esteja alarmantemente subindo. Então, nós precisamos muito nos preocupar com esses gatilhos externos. Por quê? Porque todos temos fraquezas, todos somos vulneráveis.
E se nos expusermos a esses dramas que antigamente não tinham, como diz a Organização Mundial da Saúde, teremos uma pandemia gigantesca, mas agora de depressão. E aí você, já que estamos falando de jovens, né? É claro que isso se enquadra a qualquer um de nós. Eu, por exemplo, já sou quase um idoso com 50 anos, também sou vulnerável, mas falando em jovens, por que em jovens? Porque as estatísticas dizem que o número de casos de depressão e principalmente suicídio estão aumentando demais nesta faixa de crianças, adolescentes e jovens. E falando isso, relembrando o mês passado, que foi o Setembro Amarelo, a gente não pode deixar de citar o pai da sociologia, o francês Émile Durkheim, onde criou alguns tipos de suicídios. E vale a pena a gente parar só um pouquinho. Eu sei que o tema hoje é bom ânimo, nós vamos falar sobre depressão, mas vale a pena também a gente falar um pouquinho sobre essas causas que podem gerar o desânimo, podem gerar uma tristeza mais profunda, uma depressão, que são causas muitas das vezes sociais. Ele cita alguns tipos, eu vou pegar apenas os dois últimos que se relacionam bem com o drama que todos estamos vivendo, que é o suicídio anômico e o suicídio egoísta. Depois vale a pena, quem quiser, parar, somente depois da live, procurar assim, Emile Durkheim, suicídio, tá? Bota ou pai da sociologia, suicídio. Virão diversos vídeos a respeito disso, acho que vale dar uma aprofundada. Ele vai dizer que o anômico, o suicídio anômico, é quando a pessoa ela perde a fé, a confiança nas instituições. E instituição pode ser governo, pode ser economia, né? Ou pode ser também família. E o que nós estamos vendo hoje em dia? Dramas familiares, pai que não fala com filho, filha que não fala com mãe, pai que odeia a mãe e vice-versa, a mãe que odeia o pai. Então, diversos dramas é como se as famílias estivessem implodindo. E é claro que os jovens, ou os mais maduros como nós, também vão, de alguma maneira, ficar sensíveis a essas transformações das instituições, principalmente aos dramas familiares. E aí você vê quantas famílias perdendo filhos através do suicídio, porque estão desmoronando emocionalmente. Nós temos que nos preocupar demais com a união familiar. Um outro tipo de suicídio que o Durkheim fala, por isso que eu falei, vale a pena dar uma paradinha e procurar mais tarde, porque é bem interessante, é bem profundo, vai nos ajudar bastante a compreender as causas do suicídio, é o suicídio egoísta. Não tem nada a ver com o egoísmo que a gente está acostumado a entender a palavra. É mais uma relação entre o indivíduo e os grupos que compõem a sociedade. É como se o indivíduo agora não se encontrasse mais em nenhum grupo. Sabe quando você sai do trabalho assim, ou saía da escola e vai todo mundo junto, o pessoal entra no mesmo vagão do metrô conversando? É como se você fosse entrar num vagão e todos os seus colegas de trabalho entrassem em outro vagão porque não querem ir junto de você. Então você não se sente pertencente a nenhum grupo. E quando a gente vê hoje, principalmente, o isolacionismo que as redes sociais impõem aos jovens, que ficam dentro do quarto, fechados, não pertencendo verdadeiramente a grupo nenhum, porque a relação virtual é uma relação muito distante. O ser humano nasceu para o olho no olho, para o abraço, para o toque, para o carinho, para a troca de energia, né, de magnetismo. O quanto que isso está fazendo mal também aos nossos jovens, às nossas crianças, o uso excessivo de celular, onde ela não quer mais para a rua brincar e quer ficar dentro de casa, isolada com o celular. Isso é muito perigoso, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Um outro drama relacionado a esse tipo de suicídio é quando eu disse o jovem não se enxerga em grupo nenhum.
E hoje, o mundo mais juvenil, ele está muito desconectado um do outro. Se eu sou branco, eu odeio o preto, eu odeio o japonês, o preto ele odeia o branco, a mulher odeia o homem, o gay odeia o hétero. Está todo mundo se odiando, todo mundo se cancelando. Nós estamos esquecendo que Jesus, há 2000 anos, nos apresentou a receita da felicidade, as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, uma das mais importantes, são aqueles que vão se perdoar, aqueles que agem com misericórdia. Já pararam para pensar nisso? Como Jesus foi sábio, como Jesus foi profundo. Bem-aventurados os pacíficos. Ser pacífico é aquele que perdoa, aquele que age com paz. Então, mesmo que o outro seja diferente, mesmo que o outro pense, acredite em algo muito diferente daquilo que eu concordo, sejamos pacíficos. Precisamos agir com compaixão, com misericórdia, com compreensão. Se nos isolarmos, desculpa, vamos entrar nesse universo tenebroso que Durkheim nos apresentou, que é o universo egoísta. Eu fico isolado, focado no meu eu, no meu ego. Então vamos lembrar disso. Somente quando tivermos filhos, sobrinhos, alunos, eu sou educador, eu sou evangelizador. A pessoa pensa diferente, perdoa. Bem-aventurados os pacíficos, não aqueles que são belicosos. Isso só vai nos levar à ruína íntima. E uma coisa muito importante que também envolve muitos jovens, mas todos nós, é justamente quando nós não sabemos lidar com a frustração, com a infelicidade, que Jesus também nos apresentou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Leco, está dizendo que nós temos que sofrer, gostar de sofrer? Não, não é isso. Mas é saber sofrer. É compreender o motivo do sofrimento. Principalmente num mundo que está tão desequilibrado. Quando você está feliz num mundo muito desequilibrado, é porque você está dançando a mesma música que todo mundo. Então, perceber que o reino de Jesus não é desse mundo vai, de alguma forma, transformar você numa pessoa mais introspectiva, um pouco mais triste, porque buscamos uma felicidade que ainda não é desse mundo. Faz parte. Mas não quer dizer que essa maneira de não estar adaptado ao mundo tenha que nos jogar no chão, tenha que nos destruir. Precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Isso que Jesus quis nos dizer. Bem-aventurados que sofrem é justamente aqueles que não estão adaptados a esse mundo, ainda de expiações e provas. Aquele que se adaptou a esse mundo está desajustado. O verdadeiro ajuste emocional é não fazer parte desse desequilíbrio. E isso, como eu disse, vai nos gerar um desconforto, que vamos traduzir como tristeza. Mas não quer dizer que sejamos tristes, mas que a gente vai precisar ser forte o suficiente para continuar a caminhada, que é cheia de pedras no chão. O caminho que leva a Jesus é um caminho com as pedras que vão machucar os nossos pés. E faz parte, é isso que Jesus quer, que sejamos fortes. Então a frustração vai existir em nossas vidas. É normal que exista. Ninguém pode ser feliz o tempo inteiro. Isso de querer mostrar nas redes sociais uma felicidade mentirosa está nos fazendo mal. Porque o mundo real tem problemas, tem dificuldades, tem frustrações. E se não aprendermos a lidar com essas frustrações,
vai nos trazer um vazio existencial profundo. Precisamos viver um mundo real e não esse mundo fictício das redes sociais. E o mundo real é um mundo de tristezas também. E é importante, porque imagina uma existência com apenas alegrias. Você não vai conseguir, chega um momento que é tanta alegria que você não dá mais valor à alegria. Nós precisamos contrabalançar alegria, tristezas, alegrias, tristezas, para valorizar os momentos bons. É como se eu fosse ao Maracanã, aí o Botafogo está jogando com o Fluminense, do meu amigo Sérgio, e o Botafogo faz um gol, eu fico muito feliz. Aí o Fluminense faz um gol, eu fico muito feliz também. Mas não posso. Eu tenho que ficar triste. Até porque quando o Botafogo fizer o segundo gol, aí sim eu fico mais feliz ainda. Aquele que está feliz com tudo também está passando por algum tipo de problema. Então a frustração faz parte das nossas vidas e precisamos mostrar para os jovens que é importante também viver a frustração. A gente já comentou aqui a respeito de Aristóteles, né, onde ele disse que a felicidade é o bem final. Então, às vezes, você vai pegar o seu filho estudando, triste porque está lá estudando num domingo, está todo mundo brincando e ele está tendo que estudar. Mas, filho, por que você está estudando? Ah, pai, porque eu preciso passar nessa prova que vai ter amanhã. Então, eu estou aqui realmente muito triste, mas se eu não perder esse domingo, eu vou ficar reprovado. E por que você precisa passar? Ah, porque eu quero fazer um bom vestibular, porque eu quero entrar numa boa faculdade, porque eu quero ter um bom emprego, porque eu quero comprar algumas coisas. No final de tudo, o bem final é a felicidade. Porque eu quero ser feliz. Então a felicidade para Aristóteles é o bem final. Mas até chegarmos nesse bem final, nós vamos nos frustrar, nós vamos sofrer. Como esse jovem que está perdendo o domingo estudando, onde está todo mundo brincando, ele está lá estudando. Isso é sofrimento. E às vezes nas nossas vidas, e nós, principalmente que somos reencarnacionistas, sabemos que o que estamos hoje experienciando é apenas um, um capítulo de uma temporada, de uma série que tem várias temporadas. Nós somos reencarnacionistas, então a nossa vida é apenas um capítulo de uma temporada que tem várias temporadas. E às vezes esse capítulo que nós estamos vivendo hoje é o capítulo dessa frustração de estar estudando, estar sofrendo. E nós não compreendemos o porquê desse sofrimento. Mas o espírita tem a obrigação de enxergar que um dia de sofrimento, que às vezes pode significar uma vida inteira, mas um dia no sentido de um episódio de uma série, vale a pena o esforço. Porque jogamos às vezes fora tantos outros episódios, erramos tanto, e nesse chegou o chamamento. Então, olhar as dificuldades como oportunidades que Deus nos oferece para seguirmos em frente, para mudarmos o nosso futuro, para escrevermos novos capítulos desta série que nos pertence, não pertence a ninguém. Essa série é nossa. Depende das nossas ações. E quando olharmos, e parece às vezes que vamos estar sozinhos, não podemos esquecer que o bom professor, ele não faz o dever para a gente. Ele permite que demonstremos, que provemos que sabemos resolver as equações mais difíceis. Mas o bom professor não nos abandona. Ele continua ao nosso lado. Ele não influencia na nossa decisão, mas ele nos dá suporte, ele nos dá colo, ele nos incentiva, ele seca as nossas lágrimas. E esse é o papel de Jesus em nossas vidas.
do Mestre, do amigo de todas as horas. E eu acho que é isso que nós precisamos hoje ler, juntos, de Bartolomeu ou Natanael, como nós falamos aqui no início da nossa introdução. Vamos lá então? Vamos começar a nossa leitura. Bom ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre em sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e, inúmeras vezes, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Como eu disse, aquela melancolia, né? Que podemos confundir com depressão. Não há problema nenhum. Foi talvez por isso que certa noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes, para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou que seu espírito sensível falasse. Mestre, exclamou, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganados. Foi o que a gente falou. Vivemos num mundo muito desequilibrado. E é claro que quando a gente quer seguir o caminho de Jesus, nós vamos estar desconectados, desajustados a esse mundo desequilibrado. E isso vai nos trazer uma certa angústia. E Bartolomeu sentia essa angústia. A voz do apóstolo tornara-se quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus o fitou brandamente e falou com serenidade. A doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Isso é muito importante. O Evangelho vem para transformar o indivíduo. E só depois que os indivíduos, de baixo para cima, forem se transformando, aí sim o mundo vai se transformar. Primeiro não vai ser o mundo e depois nós vamos nessa maré, não. Primeiro somos nós e aí sim o mundo se transforma. O evangelho terá de florescer primeiramente nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. A vida, essa estrada, não é uma estrada lisinha. Tem pedras. Alcançar a paz verdadeira que Jesus nos proporciona, nós vamos machucar os nossos pés. A estrada é pedregosa. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia.
Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem: na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde é o convite de nosso Pai para que semeemos suas bênçãos sacrossantas. Sempre haverá uma oportunidade de fazer o bem. E isso vai trazer acalento, vai trazer paz, bom ânimo aos nossos espíritos. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso, antepondo sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte das pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, claridade das experiências que Deus espalhou para sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do qual, sem perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Essa é uma pergunta que nós temos, né? Nossa, para eu conseguir alcançar essa paz de espírito, eu necessito permanentemente estar conectado com Deus? Aí Jesus responde da maneira mais sublime: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de sua atividade em cada dia. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Ele precisa se disciplinar e depois que a disciplina faz parte, ela vira natural, vira espontânea. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo não são adversos? E quando tudo parece uma luta contra nós? Perguntou o pescador com um olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para que a criatura semeie com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não sem experimentar certa estranheza. Lembrando-se que a sua genitora partira há pouco para a sombra do túmulo, interpretou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Olha que pergunta profunda, né? Que quantas vezes, por sermos espíritas principalmente, e sabermos que a vida continua, que a consciência mantém-se firme e forte após o túmulo, mas mesmo assim, com todo, com todo essa verdade que nos liberta, eu ainda continuo triste, eu continuo de luto, beirando a depressão. E aí Jesus responde: mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero
o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. É claro que nós vamos sentir o luto, a tristeza, mas como eu disse, o Espiritismo é libertador, é consolador. Então, de alguma maneira, vamos ter um ressignificado da morte, desse vazio. Vai ser imediato? Não. Temos que nos permitir o sofrimento. Mas o Consolador prometido, todo dia vai bater a nossa porta, no nosso coração, dizendo: a morte não existe, a vida continua. Então, você que ficou na terra, continue a viver, continue a ser feliz, porque esse é o presente que vamos dar àqueles que partiram. Jesus entrou em silêncio, como se houvesse terminado a sua exposição judiciosa e serena. Depois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Caná, na Galiléia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das suas criaturas, com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. O vento brando lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais se encontrou no coração. Lembrava de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude sobre os desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais, contudo, que eram suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração. Então, o ressignificado da sua vida surgiu quando ele entendeu a profundidade da Boa Nova, a profundidade do Evangelho. Os dramas familiares não eram mais encarados como ele lidava antigamente, porque ele virou pacífico. Muito provavelmente, dias atrás, ele era belicoso, ele queria também impor à vontade as verdades, mas após conhecer as bem-aventuranças e compreender que o pacifismo nos faz feliz, nos faz ter bom ânimo, ele encarou de maneira diferente as pedras do caminho. Chegou a casa pela madrugada, ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros de conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiam-lhe impropérios. Família, dores familiares, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia.
Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens no silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago estava mais acolhedor e mais belo, seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Quando eu leio esse parágrafo, eu lembro tanto daquele pensamento: quer transformar o mundo? Transforma a si mesmo. Quando verdadeiramente entendermos a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, o mundo vai se apresentar mais belo. E aí, nesse momento, eu enxergo que o nosso desânimo, a nossa tristeza, não é muitas das vezes porque estamos desassociados do desequilíbrio do mundo, porque estamos querendo trilhar a estrada do Evangelho, não. Muitas das vezes é porque nós fazemos parte do desequilíbrio do mundo. Então a nossa visão vai também estar deturpada, desequilibrada, e isso tudo vai desarmonizar a nossa alma. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. No sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Essa é uma das parábolas mais bonitas, porque a gente precisa traduzir isso para valores espirituais, não tesouros materiais. É você descobrir essa beleza das passagens de Jesus e abraçar com todo o seu espírito. E após essa transformação, perceber que o mundo é outro, que o mundo virou um paraíso na Terra. E por quê? Porque nós nos transformamos. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita. Depois de haver alijado todas as vaidades que ainda não se desfizera para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador, de Dalmanuta, aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Que bonito esse capítulo, hein? Espero que vocês tenham também vivenciado na alma esses diálogos, esse aprendizado. Precisamos verdadeiramente modificar as nossas vidas. E aí sim, as pedras do caminho não vão machucar os nossos pés, porque estaremos ao lado de Jesus. E ao lado dele, o caminho é mais liso, o peso da nossa cruz é mais leve, as distâncias a percorrer são mais curtas. Estejamos com ele. Vamos fazer a nossa prece? Estou muito tocado, pessoal. Esse capítulo realmente mexeu muito comigo. Vamos fazer a nossa prece.
Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar do Mestre como aquele professor dedicado, aquele homem que nasceu para servir e não para ser servido, aquele Pai amoroso que conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações e nos leva até onde podemos seguir, sem exigir demais, sem cobrar demais, mas amando de maneira infinita. Jesus. Quantas vezes, Senhor, caminhamos sem compreender a profundidade dos teus ensinamentos. Quantas vezes sofremos e, de alguma maneira, falamos coisas que não devíamos sobre ti, sobre Deus, o nosso Criador. Perdoa, Mestre. Estávamos cegos, não compreendíamos o alcance dos teus ensinamentos, não compreendíamos o alcance do teu amor. Mas hoje já buscamos uma nova compreensão, já tentamos enxergar a vida com uma outra ótica. Sabemos que é difícil, ainda estamos engatinhando, mas compreendemos, Senhor, que estamos no outro lado. Não somos mais aqueles homens velhos de antigamente. Assim, pedimos que nos ajude, que fortaleça os nossos propósitos no bem, que nos oriente. Quando estivermos perdidos, segura a nossa mão, convidando a nova direção. E assim, Senhor, vamos, cedo ou tarde, alcançar o nosso objetivo maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Fica conosco, hoje e sempre, nos ajudando, iluminando e amparando. Muito obrigado, assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Realmente, eu fiquei muito tocado e espero que todos nós possamos compreender e, além de compreender, conseguir transformar a nossa vida, as nossas vidas. Porque Jesus nos espera, Jesus confia em cada um de nós. E basta a nossa boa vontade para que, de alguma maneira, o milagre aconteça em nossas vidas. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, que está nos céus e que nos ama profundamente. E que nos ama profundamente. Muito obrigado a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.